e vamos começar a falar sobre o Flamengo a partir de agora, que, pelo menos para mim, Mansur, não fez um bom jogo, mas conseguiu um resultado importantíssimo. 1-0, né, até os momentos finais do jogo aí, parecia um resultado que talvez fosse exigir muito do Flamengo na altitude. 2-0 com o gol de cabeça do Léo Pereira, me parece dar um conforto bastante razoável para o Flamengo tentar administrar altitude, lesões e questões a mais, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro, essa questão do placar se dá um pouco mais de conforto, um pouco menos. A coisa mais difícil nesse momento, numa eliminatória dessa, em que o segundo jogo te reserva uma circunstância tão atípica em relação ao primeiro, é você precificar, entre aspas, a altitude, né? Quantos gols te dão uma garantia suficiente? 3, 4, 2, tá bom? É muito difícil imaginar o que vai ser o jogo, né? Vai depender muito vencer, de como vai encaixar, se o Flamengo encaixa a marcação bem no início, ou se toma um gol cedo, se fica pendurado, se o time consegue ficar um pouco mais com a bola, segurar, fazer o adversário correr. É muito difícil imaginar. E a grande questão, e uma das questões para mim que influenciaram muito no jogo de hoje, também era essa, né? Era a sensação de que nenhum resultado era suficiente, nenhum resultado era bom o bastante. Isso gera ansiedade, isso gera pressa, isso gera um jogo muito acelerado em alguns momentos. Aliás, essa é uma discussão sobre o Flamengo hoje, como o Flamengo tenta fazer a bola chegar muito rápido no campo ofensivo, acelera, alonga, passe, não se junta tanto para jogar. Isso tem prejudicado o time no sentido de ter um volume de jogo, uma continuidade de ataque, no segundo tempo conseguir um pouco mais, ficar mais no campo ofensivo, mas faltava alguma coisa em termos de criação, de articulação, de jogada, de coordenação para infiltrar na defesa, em alguns momentos com muito cruzamento, muita bola alta. Não foi um grande jogo do Flamengo, houve poucos momentos em que o Flamengo fez uma partida de grande nível. No mais, acho que precisa ser destacado, e não vale só para a Libertadores, porque o impacto é do Campeonato Brasileiro, tem o Flamengo e Botafogo no fim de semana, em que o Flamengo agora contabiliza problemas, né? É impressionante como, no momento mais importante do calendário, o futebol brasileiro é uma sucessão de times, uma lista longa de times contabilizando os seus problemas médicos, né? O Botafogo, por exemplo, é um deles. Tem vários jogadores fora, a gente, nos últimos jogos, vem falando sobre isso. A CBF, que devia oferecer um calendário que favorecesse seus filiados, faz isso, sabota a participação da Libertadores, sabota o Campeonato Brasileiro, porque o clássico do fim de semana vai ser impactado, mas é assim que o futebol brasileiro vai tentando funcionar, fingindo que vive um regime racional de funcionamento. Isso é absolutamente lamentável, né? Os times capengando, né? Nesse momento da temporada, a questão física tem pesado. Quase nenhum time vive o seu melhor momento de rendimento desse instante. Justamente quando começam as competições, fase de mata-mata da Libertadores. Teoricamente Copa era para você ver o supra-sumo do futebol, né? Você vai se preparar para a reta final da temporada. Não tem ninguém no seu melhor momento técnico. Pois é, hoje o Flamengo, você que está mais desatento por aí, não acompanhou o jogo, o Flamengo perdeu 2 jogadores, né, por lesão. Logo no começo do jogo, no primeiro tempo ainda, o Pedro sentiu a parte posterior da coxa, saiu machucado, vinha fazendo um bom jogo o Pedro até ali, entrou o Gabigol no seu lugar. No segundo tempo, no final do jogo, o Gabigol também sentiu a parte posterior da coxa, ambos em arrancadas, né? Em momentos em que eles estavam usando perto ali da sua velocidade máxima, sentiram lesões musculares e devem ficar um tempo afastados, esperar os exames, né? Para ver qual o grau das lesões musculares, para a gente ter uma ideia de quanto tempo eles ficarão afastados. Fora Vinha, que hoje foi operado, né? Ligamento cruzado do joelho, ou seja, a temporada acabou para o Vinha, só 2025. E ainda o Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles, também passou por cirurgia, não costuma demorar tanto quanto uma lesão de cruzado, mas vai também passar um bom tempo no estaleiro. Alex, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. O que dizer desse Flamengo que hoje, diante de 65 mil pessoas, fez 2-0 no Bolívar, Alex? Bom, boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É assim, cara, os 2-0... Acho que era um mínimo importante para se fazer, mas não tem como ter ideia do que vai acontecer, obviamente, lá em cima, como que o Flamengo vai reagir e como que nesse dia também o próprio Bolívar, que tem um bom time, que ele pode incomodar, sim, essa capacidade, a gente já vem falando aqui, que é isso que pode atrapalhar muito mais junto com a altitude, quando o Bolívar e times lá de cima tinham equipes até inferiores tecnicamente, eles já davam muito trabalho, porque realmente altera muito uma condição normal de jogo. Aí, se perdendo esses jogadores importantes, infelizmente, ele não tem nada que possa se fazer com o calendário, mas a lesão de cruzado
e do tendão de Aquiles. O tendão, você falou, pode ser menos, mas depende da situação também. É muito difícil a readaptação para caminhar, voltar a correr. Então, pode ser que demore também de 8 a 10 meses. Aí tem protocolos que acabam defendendo. As lesões musculares, você acaba... mais aleatórias. E você não sabe, porque realmente um sprint, infelizmente, ele pode acontecer, já que o calendário ele não é ideal. O Flamengo, acho que no começo, ele fez o que tinha que fazer, pressionou, né? Daquela maneira, até a gente conversando lá em cima, imaginei que tem jogos até que o Flamengo não tem essa volúpia, né? Essa intensidade de início como mandante. E tem um time que pode se impor, né? Impor até emocionalmente quando faz isso. E o Bolívar não sentiu isso. Ele conseguia sair jogando, né? O Flamengo não conseguia assim, pressionar todas as jogadas do Bolívar. Até acho que com uma característica de time, né, Mansur? A gente olha assim, esses jogadores, todos eles não têm essa força física, né? Rascaeta, o próprio Gerson, Pedro. Luiz Araújo, Pedro. Não são aquela questão de atacantes que conseguem fazer isso. E o Bolívar, na sua capacidade, estava bem tranquilo na questão até do 1-0. Agora, realmente, o 2-0 é muito interessante, mas a altitude, cara, lá em La Paz é um negócio que deixa a gente com muita dúvida. E você tem que uma condição emocional muito grande, até para não transformar isso em pior, né? Tem que se preparar muito antes para saber o que você vai enfrentar. E aí tem jogadores e tem a comissão que já participou de alguns jogos lá em altitude para poder saber enfrentar da melhor maneira e tirar proveito desses 2-0 que eles fizeram em casa. A gente estava comentando um pouco aqui sobre o calendário, né? Vejam vocês, por montagem de calendário, ninguém imaginava que ia acontecer também, mas já se sabia que a gente teria as oitavas de final da Copa Libertadores, de Sul-Americana, nesse período do ano. Mas a gente tem, por exemplo, no Maracanã, no sábado, um Fluminense e Corinthians, dois times que nesse momento estão priorizando o Campeonato Brasileiro porque estão lá atrás, né? Estão precisando. Então esse talvez seja o jogo menos esvaziado em relação a times titulares. Mas tem um clássico Palmeiras e São Paulo, a ver o que vai acontecer no Allianz Parque, né? Esse jogo que é domingo, 4 da tarde. O Palmeiras achando que reverteu uma derrota e o São Paulo vindo de um 0-0. Exatamente. E um Botafogo e Flamengo, né? No estádio Newton Santos. Veja você que são 3 jogos, 3 clássicos super importantes e que devido a esse nosso calendário estranho, para dizer o mínimo, os jogos não poderão ter os seus principais jogadores porque estão no meio de 2 decisões da Libertadores. Enfim, coisas do nosso futebol. Falando sobre o jogo do Flamengo em si hoje, né? Achei que o melhor momento do Flamengo foram os 15 minutos iniciais, né? O Flamengo começou sufocando, falei, opa, tá com tivesse cara... feito o gol logo ali, Isso, assim, né? Tá com cara de que vai ser assim o tom do jogo. Aí o Flamengo criou uma ou 2 boas chances, depois o jogo foi, né, se acalmando, o Bolívar foi conseguindo conter o Flamengo e ficou, para mim, Mansur, um jogo muito em banho-maria até o final, né? Com o Flamengo mais com a bola, como era de se esperar, mas chances reais de gol, por exemplo, o goleiro do Bolívar só foi aparecer Carlinhos. No segundo tempo, no chute do Carlinhos, né, na cabeçada do Carlinhos, em que ele fez uma boa defesa. Fora essa defesa, mais nenhuma, né? Pelo menos não me lembro. Vamos lá, eu acho que o jogo teve as suas fases, né? Os primeiros 15 minutos, eu concordo que foram os que o Flamengo, porque o Flamengo teve mais capacidade de articulação de jogada para criar a partir de tirar proveito da posição dos jogadores, da sua forma de se organizar em campo. Conseguia chegar com 5 por vezes 6 jogadores, contra uma linha defensiva com 4 homens, por vezes ele conseguia espaçar, criar espaço por dentro, a presença do Pedro fazendo muito bem esse papel do pivô para os meias que viessem de trás, fosse o Arrascaeta, fosse o De La Cruz, Gerson e Luiz Araújo circulando, por vezes se encontrando no mesmo lado do campo, mais o Gerson atravessando, Gerson iniciando o lado direito, o Gerson e Luiz Araújo pelo lado esquerdo. O Flamengo fez 15 minutos bastante convincentes que, se mantivessem o padrão, podiam conduzir o Flamengo até um placar mais elástico. Qual foi a minha sensação? Eu acho que esse Flamengo ele já tem uma tendência, por vezes, a tentar acelerar muito a solução das jogadas. Isso faz com que o time, por vezes, não se agrupe, se separe em campo, dê um ar mais descontrolado ao jogo. Hoje, talvez, não sei se o Flamengo se preparou ou esperava um Bolívar, todo ele retrancado atrás. Porque foi um Bolívar no primeiro tempo mais próximo do Bolívar da fase de grupos do que de um Bolívar do segundo tempo, por exemplo, esse mais fechado atrás. O Bolívar no primeiro tempo era linha de defensiva adiantada, pouco coordenada para defender a profundidade e um time que saía para o jogo e oferecia alguns espaços.
Ao ver os espaços, me pareceu que o Flamengo começou a ficar ansioso para colocar essa bola às costas dos defensores, lançando essa bola rapidamente. Sem se preparar para tirar vantagem. O lance do gol do Luiz Araújo é um momento em que o Flamengo, ali sim, exemplarmente, tira vantagem dessa linha adiantada. Troca de passe curta, jogador tocando, o outro dando apoio de costas, toca e passa. Terceiro homem que passa, que eles falam. Exatamente, terceiro homem que recebe e passa. E ali o Luiz Araújo saiu em condições. Mas foi a única vez em que o Flamengo construiu esse tipo de jogada para tirar vantagem dessa linha alta e atacar em profundidade. No mais, era um time ansioso. O segundo tempo, o Bolívar começa a fazer trocas, né? Tira jogador de frente, coloca jogador para defender mais. E aí vai se fechando atrás. O Flamengo teve muito controle, retomada rápida da bola, um enorme volume. Mas, para mim, faltou um pouco de coordenação para transformar isso em chance de gol. Nos últimos metros, né? Sobrou, aí teve muito cruzamento, teve muito abafa e menos, talvez, e teve momentos que eles chegavam com pouca gente. O Flamengo chegou com pouca gente, muitas vezes na área, até no segundo tempo, se for ver, né, cara? E o Oviedo, ele conseguiu dar esse trabalho nessa bola de desafogo, né, cara? O centroavante. Impressionante. Meus amigos, agora é segurar o resultado lá, tá? O Flamengo venceu hoje por 2-0 o Bolívar e vai com essa vantagem de 2 gols de diferença jogar na altitude. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre o jogo do Flamengo, como o Flamengo se comportou, se gostaram, se não. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje, tá? Contra o Bolívar. Espero que vocês tenham gostado. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta. De furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada. Às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol, enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo, e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. E sessão feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, mas ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí para frente é assim, né? Você ia falar, Birner, boa noite para você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro. Muita gente fala, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Mas eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Isso. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque tem um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto. Mas posso fazer uma pergunta? O que você acha que é melhor para o Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, arca defeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não Ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude, especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim. O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja,
O Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né? O do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira. É um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária. E isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem. Você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença. Se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Achipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, Exato. Enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar pro Pedro, o Carlinhos, geralmente quando não tem o Pedro, te escala o Carlinhos. Assim, não, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perder o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018,
2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.